Seja muito bem-vindo a mais um podcast Alfa e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante nos vídeos. Que inclusive eu também tenho muito problema com isso aí, que é com a voz, né, dicção. Tem várias coisas que dá pra gente falar sobre voz, né? Vamos rodar a vinheta primeiro pra gente poder voltar no assunto. A voz é tão importante que você pode falar uma frase de diversas formas só mudando a entonação da sua voz. Quer ver? Eu não falei que ele pegou aquele cartão. 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 Interessante como uma frase pode ter vários sentidos dependendo da entonação que você dá, né? E é exatamente isso que a gente vai discutir agora, só que baseado nas nossas experiências. Lembrando que nós não somos fonoaudiólogos, então se você tem algum problema de fala, é interessante você buscar alguma ajuda profissional. E é engraçado como que a gente sabe quando a pessoa lá tá brava, na maioria das vezes, quando você conhece muito uma pessoa, só pelo tom de voz dela, né? E no caso, você mesmo, eu sei quando você tá com fome, não só pelo seu tom de voz, mas pela expressão do seu rosto, né? Tipo, ela fica muito séria, fica brava, parece que ela perdeu, sei lá, alguma coisa ali e fica brava. Aí eu já entendo, você tá com fome, né? Ela, tô com fome. E ainda responde brava. Eu não respondo brava. Não. Não. Imagina. Inclusive, antes de gravar, eu comi para poder me socializar. Mas isso a ciência explica, são os níveis de serotonina que, né, a gente precisa dar uma elevada. Então, quando a gente come, a gente se torna mais sociável. Mas quais são as sutilezas que você pega quando eu tô com fome? Você fala mais seca, mais... não prolonga, fica com a voz mais grave, você fica mais quieta. Eu fico com a voz mais grave, então. Fica. Vai comer? Não. Você quer? Não. Sim. Não. Agora você tá feliz e fala, banana, já aumenta o tom, muda, o tom da voz já muda também. Depois a gente conversa. Qual que é o problema que você acha que mais pega pra você na hora de falar, de gravar? É que eu tenho problema de dicção, né? Eu falo muito rápido e a minha língua não acompanha, aí eu meio que travo, minha língua é meio travada. Tanto que nas aulas altas vezes eu dou uma travada ali na hora de estar falando. Diferente de você. E por que você dá uma travada, assim, se eu já ensinei pra você aquecimento? Sim, aqui eu aqueço normal, só que eu gaguejo. É difícil essas coisas. Não, gaguejar é diferente de ter a língua travada. Sim, eu travo a língua, eu gaguejo, todos. É diferente. Não é só fazer um aquecimento da voz ali. Aquecimento da voz ali é só pra não travar tanto a língua, mas eu gaguejo e faz os dois ao mesmo tempo. Mas você sempre faz o aquecimento? Não sempre, mas a maioria. Conte-me mais sobre isso. Não, mas a questão é que eu tenho a voz travada, eu tenho a língua travada, eu gaguejo. Tô melhorando muito. Mas e pra você, o que te trava? Te trava? Você gagueja? O que acontece? Eu tenho problema de dicção, eu tenho mania de falar mordendo. Eu acordo aqui, eu acho que eu tenho um pouco de bruxismo. Então eu acordo aqui e fica até meio dolorido. E aí eu vou falar, eu tô falando com a pessoa, eu tô falando meio assim. Só que na hora de gravar, a gente precisa articular, porque é da nossa responsabilidade fazer com que a pessoa que está assistindo te entender. Então eu preciso articular melhor as palavras e prestar mais atenção. Então eu faço alguns tipos de aquecimento, eu presto atenção em abrir um pouco mais a boca para poder sair a palavra redondinha da forma como é. Então isso tudo é uma questão de atenção e de aquecimento. Mas você também fez teatro, né? No teatro você aprendeu muita coisa. E lá você fez também, aula né? de canto. Não, sim, mas na aula de canto a gente só aquece a voz normal. Você não faz a articulação de ficar. Você só aquece a voz para você alcançar os tons. Teve uma vez que eu fiz aula de canto e a professora mandava. Mas não é sempre. Não é sempre. Para. Pra cima de mim. Tem, mas não é sempre. Então não vai falar aqui porque eu fiz aula de teatro, você fez aula de canto. Não, mas verdade, falando do teatro, como é que é no teatro? Porque no teatro a gente tem que, não sei, acredito eu, você tem que gesticular muito por causa do pessoal, da distância, quem tá na cadeira mais do fundo, quem tá, como é que funciona? Isso é mais expressão corporal, né? A questão da voz no teatro, a gente tem que projetar a voz, que no canto também se projeta a voz, né, para cantar. Sim. Não? Estou errada? Mas você tem um tom porque você está falando no microfone. O microfone que vai colocar a altura. No teatro, não. Lá não tem microfone no teatro. Cantor de ópera, não. Mas tem microfone no teatro?
Dependendo do ator, dependendo do diretor, eles usam. Hoje em dia. Mas normalmente vocês falam... Não, é o vocês teatro gritam, né? raiz mesmo, não é gritando, é projetando a voz. A gente tem que usar o diafragma e falar de um jeito que a voz, sem parecer que tá gritando, chegue até a pessoa que tá lá no final da fila lá do teatro. Tem também aquele pra você baixar o tom, né? Deixar mais grave, não tem? Esse é da principalmente TV. pra mulher, né? Esse é da TV. Ah, então, já não tem nada a ver com teatro. Não, esse eu não aprendi no teatro, aprendi na TV, com uma fono da TV. É porque a voz feminina, geralmente, ela vai pro agudo. E a voz dos homens, a voz masculina, geralmente vai pro grave. Mas é porque, tipo, qual que é a ideia do agudo pro grave pra Então, mulher? as mulheres, como a voz das mulheres geralmente vai pro agudo, o agudo, ele pode provocar certa irritação, se for muito agudo. Então... na TV, sempre passava um exercício para as mulheres poderem baixar um pouco o tom de voz. Porque se você fala assim, vamos supor, eu vou dar uma notícia de... No Brasil tem 220 milhões de habitantes. No Brasil tem 220 milhões de habitantes. Agora, se eu falo com uma voz mais grave, que é com o exercício que todas as mulheres lá faziam, que era antes de gravar, né? Ia fazendo assim. Aí você vai falar... No Brasil, existem 220 milhões de habitantes. Então, já trouxe um pouco para o grave e traz um pouco a autoridade. Impõe um pouco a autoridade na informação que eu estou te passando. Traz aquela questão de confiança no que você está recebendo, na informação que você está recebendo. A pessoa até, acho que presta mais atenção, né? Você para ver, opa, acho que é automático já, né? Já deve... E é mais agradável de ouvir também, né? Quando é uma voz que se impõe, uma voz... Traz um pouco um poder também, mas não é só a questão de grave e agudo, a gente também tem a questão de velocidade. Se uma pessoa fala muito rápido, parece que ela tá muito ansiosa, que ela tá falando muita coisa assim, que ela não tá conseguindo nem processar direito, parece até também um pouco de maturidade, porque a pessoa ela tá ansiosa aqui e demonstra até certo autocontrole. Então a velocidade também manda, só que também a gente não pode falar muito devagar, senão fica Aí já dá sono, né? uma coisa muito chata. Imagina fazer uma aula assim, falando assim. Não dá. Imagina uma aula de atividade física. Isso me lembra do... Agora vamos lá pegar esse kettlebell e levantar 30 vezes. Nesse caso aí tem que ser mais rápido, né? E um tom mais... não tão sério também, né? Você tem que trazer energia para sua fala, né? Principalmente numa ocasião como essa, de você ensinar, você ajudar a pessoa a estar fazendo atividade, que ela tem que pegar um pique ali. E agora vamos pegar esse kettlebell aqui, gente, vamos fazer uma atividade. É lógico que você também não vai manter tudo na mesma velocidade. Tão acelerado, né? Ou tão rápido, ou tão... Não, são nuances que você vai trabalhando, né? Uma coisa que também que eu lembrei disso aí é muito, né? Tipo... de 10 professores, 8 dá aquela chata pra caramba, né? E de vez em quando você encontrava um professor ou outro que fazia aquela zoeira na sala, mas ele conseguia manter a ordem na sala, mas ele fazia... parece que a aula ficava mais dinâmica, né? Geralmente são professores que eles conseguem trabalhar com essas nuances, né? Eles sabem andar pelo espaço, que é questão de... Aí a gente já vai começar a falar da questão do corpo mesmo, né? O ocupar o espaço entre os alunos. O nosso cérebro, ele é estimulado o tempo todo, ele gosta de estímulo, é como se ele fosse um adolescente, ele gosta de novos estímulos. Então, por exemplo, se eu tô aqui acostumado, o professor tá sempre ali na frente, e eu tô aqui acostumada só com você aqui do meu lado, e de repente eu sinto que o professor tá vindo do meu lado, opa, já é um estímulo novo, você entendeu? Ou a minha atenção já tá aqui, ó, de novo. Então... tem essa questão de estímulos. E tem a voz, que principalmente, às vezes, eu falo um pouco mais agudo. Às vezes eu falo um pouco mais grave. Você tem que estar brincando, né, com a voz o tempo todo, né? Você tem que estar brincando, mas tudo no tempo certo. Uhum. E falar em tempo certo, a gente também tem a questão da pausa. A pausa é muito importante para a fala. Não é só questão de respirar. É questão também, às vezes, de trazer até uma certa dramaticidade para a fala. Sabe? Utiliza muito para números, né? Quando a gente está falando principalmente no jornal, né? Você vai lá ver no jornal, na cidade de... digamos que na cidade de Campo Grande hoje vai fazer 37 graus. Tipo, umas coisas assim para dar aí você já tá falando um pouco mais da questão até da velocidade. 37 graus.
Aí já é a velocidade, mas aí você dá uma pausa entre uma e outra para não ter confusão, e aí você vem logo E já falando muda da outra totalmente cidade. a frase, né? Só de você estar dando Você essa dá uma pausinha, ênfase, né? você dá uma ênfase no número para não ser confundido com a das outras cidades. Cada cidade está um grau. Então você vai falar de uma forma mais devagar, às vezes dando até mais uma entonação e falando mais pausado nessas horas. Engraçado como a gente fala assim desde sempre e não presta Naturalmente. atenção, né? A gente Se não você parar tem para prestar consciência, atenção, né? tem tudo por trás do tom da voz, das pausas, né? Então, e as pausas, elas são super importantes. Na hora que você vai estar se comunicando e você precisa fazer uma pausa, tenta não usar as muletas que a gente fala, né? Que é o... Mas isso quase todo mundo tem, né? Eu faço muito isso também. Se eu não, eu tenho que me corrigir, tenho que prestar atenção. Provavelmente você também deve fazer isso direto, né? Todo mundo tem alguns vícios, né? Só que a gente precisa começar a prestar atenção. Quem vai para frente das câmeras precisa começar a se gravar, começar a se assistir, para começar a perceber quais são as muletas que você usa. Porque demonstra também certo amadorismo, sabe? Demonstra certa falta de controle, que você está usando uma muleta ali, mas que na verdade uma certa ansiedade que você está usando uma muleta ali de peraí que eu tô pensando, aí a gente vai para cá. Na verdade, você tem que ter um silêncio ali, né? É melhor você usar um silêncio. Mas é costume também. É ruim ser acostumado desde sempre fazer isso, até Mas você tirar esse vício. comunicação é prática. Você nasceu sem falar uma palavra e você Muita aprendeu. leitura, né? Leitura ajuda a leitura. muito, ajuda muito. Porque nesse você já tem várias palavras, como você já leu bastante. Você está lendo bastante, eu acho que nesse você pode até estar colocando alguma palavra ali, ou o próprio silêncio mesmo. A leitura, ela ajuda muito você na questão de você colocar novas palavras no seu vocabulário e você também pegar essas... Agora eu tô usando muleta. E outra coisa também que me ajuda é você usar os livros. Por exemplo, eu gosto muito de pegar romance para ler. Então, eu pego os romances e aí eu vou lendo, às vezes, em voz alta e vou dando a entonação que eu acho que o personagem tá dando. Então, nisso, eu vou treinando a minha percepção de leitura e já colocando as entonações certas, entendeu? Eu nunca li assim. Eu lia sempre mentalmente. E eu brinco. Às vezes eu pego uma fala e eu leio ela de 3 formas diferentes pra ver. Não, acho que essa daqui casa mais com a emoção que tá pedindo na cena. Então isso vai ajudando bastante. A gente a entender, a processar melhor como que a gente pode brincar com essas nuances. Legal fazer isso. Eu nunca fiz isso. Desde criança eu sempre lia... Não sei, acho que eu tinha medo de ler errado ou de ficar meio que travado lendo, sabe? Então eu nunca li em voz alta. Tanto que toda vez que o professor falava em sala de aula, sempre tem, né? Literatura, coisa assim. Nossa, eu adorava. Eu odiava. Eu ficava lá no fundo, tentava me esconder para o professor não falar: leia o próximo capítulo aí, começa você. Putz, cara, eu não gostava de ler. Então acho que eu devo ter, com certeza tive medo e isso bloqueou, né? Isso bloqueia muita gente. Você tá com medo daquele monte de aluno ali, e pior que são amigos, né? Você conhece todo mundo, você tá com vergonha dos próprios amigos ali. Mas amigo de escola, todo mundo se zoa, né? Isso que é então foda. Você já cria um bloqueio ali, você sabe que qualquer errinho o pessoal não vai deixar passar. Mas essa questão do livro, de você ler em voz alta e você ver as entonações que você pode dar em uma fala do personagem, isso eu trouxe muito do teatro. Porque no teatro a gente lia roteiro, antes da gente começar a fazer o ensaio, a gente tinha a leitura em grupo. A gente sentava, era leitura de mesa, a gente sentava e ia lendo para poder entender o roteiro, todo mundo junto. Então, nisso, a gente já ia pegando um pouco também das entonações e tudo mais. A gente já tinha que trazer as entonações certas para a gente trazer a emoção na hora da leitura, para a gente já ir pegando meio que a história, a bagagem emocional do roteiro. Então, esse negócio de ler o livro é uma dica super válida. Eu vou começar a fazer isso. Mas quando eu estiver sozinho. Com certeza, quando você estiver sozinho. E quando você quiser começar a prestar atenção nas suas expressões, se elas estão de acordo com o que você tá falando, né? Lê na frente do espelho. É muito bom. Mas aí eu não acho que nem eu vou ler, porque eu vou ficar com vergonha de mim ali no espelho. Mas é só você. Mas você tem vergonha. Quem tem vergonha é outra situação. Mas você tem vergonha de você mesmo.
Não, mas então, você vai estar fazendo uma coisa que você não faz, né? É meio, sei lá, fica meio com vergonha. Ficar lendo no espelho, você fala, pô, eu tô lendo na frente no espelho. Não, ó, você pega uma frase. Parece besta, isso que eu tô falando. Você pensa assim, tipo, mas às vezes. Você é só pega coisa da uma cabeça. frase de uma pessoa, de uma frase. Ah, fulano não me atendeu. Então você vai pra frente do espelho. Ah, fulano não me atendeu. Eu vou começar a rir. Você vai começar. Ah, você pode rir, mas depois você vai se acostumando. Depois você vai se acostumando, é sério. Vou testar. Testa. E é engraçado que quando a gente vai narrar um vídeo sem aparecer na imagem, só a narração, aí você tem que prestar muito mais atenção na entonação, na pausa, na velocidade, em tudo que você está fazendo ali. É, porque é só a sua voz que vai aparecer, né? A sua voz está sendo a totalidade da sua expressão ali no que você está falando, né? Porque tem... Pô, uma frase você consegue... A gente acabou de mostrar aqui que uma frase você consegue falar ela com diferentes sentidos. Então, uma entonaçãozinha que você dá, uma velocidade que você dá, você já traz uma outra mensagem. Tem que prestar muita atenção na hora de você gravar um off, que é o que a gente chama de narração, né? Bem por isso que quando eu vou mandar mensagem, a maioria das vezes, no WhatsApp, eu gosto de mandar áudio. Porque se você manda um texto... Você mesmo não gosta de mandar áudio. Eu não gosto. Eu gosto porque eu sei que quando a pessoa vai ler ali, dependendo do humor que a pessoa tá, ela vai ler no tom que ela quiser. Então, por isso que eu gosto de mandar um áudio pra pessoa quando ver que é eu uma não tô... coisa mais delicada, eu prefiro ou ligar ou então falar, mandar áudio mesmo pra pessoa. Mas sempre a melhor opção você falar com áudio já, porque a pessoa já percebe que você tá mais de boa. Isso é bom pra pessoa treinar também, né? Sempre tá respondendo Sim. com áudio, né? Sim. Ela já vai testando, treinando, né? Aí você começa até a prestar atenção na sua dicção, que é uma das principais coisas. Não adianta nada você tá dando a entonação, a pausa, a velocidade certa, se você tá falando sem articular direito as palavras. Eu tenho problema de ficar abrindo a boca, articulando. Eu falo muito com a boca fechada, assim, enrolado, travado e a boca fechada. Mas não é tanto assim também, dá pra entender o que eu falo. Só sorri e acena, finge que entendeu. Dá pra entender, sim. Também tem a questão de intensidade da voz da pessoa, né? Tipo, se ela tá falando muito alto. Tipo, youtuber, esses caras aí de jogo, eles adoram falar alto pra caramba, né? É que depende do que você tá fazendo também, né? Você conhece uma pessoa no dia a dia que fala alto? Eu. Fora você. Não me recordo, não. Uma pessoa que fala sempre muito alto, que chama muita atenção por conta da altura da voz dela, ela demonstra um certo descontrole. Então, é sempre bom, principalmente na hora de você gravar, porque se você vai gravar com o microfone. Não tem necessidade nenhuma de você estar falando alto, de você estar gritando. Você tem que diminuir o volume da sua voz para não estourar um áudio, por exemplo. Porque se você grava um áudio e ele fica rachado, porque você falou muito alto, gritou, estourou o áudio, você perdeu todo o seu conteúdo. A pessoa não vai conseguir entender. Aí você não consegue nem arrumar na pós, né? Você lembra que eu comprei um curso e tava tudo rachado o áudio? A gente não conseguiu assistir. A gente Fica pulou a chiado, aula. fica ruim, né? A gente pulou a aula. Então, o chiado é quando a pessoa fala baixo demais. Aí ela fala baixo demais, aí ela tem que aumentar lá na edição. Aí fica aquele chiado no fundo. Shhh, horroroso. Eu não sei qual que é pior. Eu acho que... Não, estourado. Estourado. Que não tem como você ouvir direito, né? Estourado irrita mais. Incomoda, né? É. O chiado você ainda tenta disfarçar com uma trilha por baixo, alguma coisa assim. Que nem sempre dá certo, né? Se tiver muito chiado, esquece. Então é tentar achar o equilíbrio certo ali. Não precisa gritar, fala normal. Uma pessoa que fala sempre muito alto, ela tem que se policiar mais. E uma pessoa que fala muito baixo também. Porque se ela fala muito baixo, ela fica parecendo meio reprimida, meio... Tá com vergonha, tá com medo, né? Vergonha, insegurança. Então, tem que falar num tom mais natural, mais normal. Tem também a qualidade da voz da pessoa também, né? Por exemplo, uma pessoa que fuma pra caramba, ela tem uma voz... Mais a maioria rouca. das pessoas, né? Mais rouca, né? É uma voz mais rouca, mais assim, que pode assimilar também uma pessoa que acabou de acordar e tá cansada, uma pessoa que tá doente. Então, tem toda essa variação de qualidade de voz, né? Tem a pessoa que tem uma voz mais aveludada, que ela pode falar assim, respira e relaxa.
Isso é mais pra yoga. É, meditação, já é uma voz mais gostosa, que você já vai entrando na sintonia da voz da pessoa. Eu já vi gente dando aula de, tipo, você tá na academia dando aula assim. Sério? Já, dá sono, cara. Como é que você vai malhar? A pessoa falando assim, agora faz uma série de 3 de 10. Você, porra, velho. 3 de 10 minutos de sono. Você dá 3 cochiladas. Então, tem essa voz rouca, tem a voz mais aveludada, que pode ser uma voz mais sensual. Isso aí é mais pra... O pessoal utiliza bastante em perfume, né? Ah, né? Propaganda de perfume. Aquela coisa mais sussurrada. Coco Chanel. É, coisa mais cara, né? Bolsa, essas coisas. Ah, e tem também o ASMR, né? Que o pessoal tem que tirar a espuma aqui. Então explica o que é ASMR. É aquele som que a gente fala assim, bem pertinho. E aí faz uns barulhinhos. Que dá pra você ouvir até o esôfago da pessoa. Ah, então ASMR é isso, quando tá meio que sussurrando, né? É, gera até uma certa proximidade. É interessante a pessoa usar, mas tudo tem que saber a hora de usar, né? Quando usar uma voz rouca, quando usar uma voz mais aveludada, quando trabalhar as nuances do grave um pouco mais... Tem muita coisa na voz, tem né? muita coisa que dá pra você brincar com a voz. Outra coisa também, que não acho que é um problema, é meio que sotaque, né? Sotaque. Hoje em dia, com a internet, com as pessoas falando, tem muito mais respeito pelo sotaque hoje em dia, porque antigamente os sotaques mais respeitados, que inclusive eram usados como referência, eram os sotaques do carioca e os sotaques do paulistano. Teve uma vez, eu acho que você até comentou na TV lá, que o pessoal fazia... Eles faziam alguns tipos de exercício, que no nosso caso aqui puxa muito R, né? Então na TV lá você falava que os repórteres faziam exercício para não puxar o R, né? Até acho que você também já fez muito isso, não foi? Não, é que quando eu tava fazendo teatro, eu me preparei para alguns testes fora, né? Como atriz. E aí o meu amigo que já trabalhava na área, ele falou assim, ó, o seu R, ele é muito carregado. Porque aqui em Mato Grosso do Sul a gente fala porta, portão, porteira, a gente puxa o R. E como eu tava na TV, tinha uma fonoaudióloga que a gente acabou conversando e ela falou que quando isso acontece é que o nosso R vai lá para trás da língua. Porta, tipo a língua vai lá pro fundo. E eu teria que prestar mais atenção e trazer a língua mais pra frente. Então você fala quando a gente coloca porteira, porta, portão. porteira, portão. Eu tinha que fazer um exercício onde eu falava várias palavras com R assim, pra ficar trazendo a língua pra frente. Hoje em dia eu não vejo mais essa necessidade, sabe? Eu não pretendo virar um personagem. Não, hoje eu tô aqui como Larissa, que nasci em Mato Grosso do Sul, que falo desse jeito. A nossa forma de falar traz muito sobre as nossas origens, a nossa história, traz muito de tudo, conta muito a nossa história. Então, eu acho que as pessoas não têm que mudar a forma como elas falam. Elas só têm que melhorar e usar, entender como tudo funciona para usar a seu favor. Mas o que você acha que, tipo assim, a pessoa, ela tem que melhorar, assim, na voz dela, ou o quê? A primeira coisa é saber se você tem algum problema de fala e você vício, procurar... Né? Não é nem vício, é algum problema de fala mesmo. Eu tenho a língua travada aqui, vai no fono. Vai no fono resolver. O melhor investimento que você faz é em você mesmo. Mas assim, o problema que eu mais vejo, que mais acontece e que mais atrapalha é problema de articulação. A pessoa não abrir a boca direito para falar, não falar a palavra por completo e a frase às vezes não dá nem para você entender o que a pessoa quis dizer. Às vezes você consegue entender a palavra porque você juntou um pouco da informação da frase e aí você, eu acho que a pessoa falou isso. Como é vídeo, a pessoa não vai falar, como que é? O que você falou? A pessoa não tem como te falar, porque você já gravou o vídeo, você já postou, você não vai ficar falando. Então a pessoa vai deixar passar. E aí, às vezes, era uma informação que ia fazer toda a diferença, tanto para ela quanto para você. Parece que não tem autoridade daí, né? Parece que ela não tem autoridade dela do assunto que ela tá falando, porque ela fica meio que parece que tá com vergonha, meio que parece que tá com medo, né? Normalmente a pessoa quando tá com medo, ela fica mais
não fala muito, né? Fecha a boca. Articulação pode ser um vício, um problema de bruxismo também. Eu mesmo, eu tenho esse vício. Então, eu tenho que ficar prestando atenção se eu tô abrindo a boca o suficiente. Às vezes, você vai ver que no vídeo, eu tô aqui falando que não sei o quê. Aí opa, peraí, eu tenho que prestar mais atenção se eu tô gesticulando melhor. E é ruim prestar atenção, né? É, Você porque prestar atenção em você, naturalmente, porque no é dia a você. dia você já fala meio assim, né? Já fala meio mordido. Então, quando você vai gravar, o certo é você se corrigir sempre. Mesmo fora das câmeras, mesmo atrás das câmeras. Você sempre se corrigir para você estar trazendo cada vez mais a sua comunicação mais clara. E também não exagerar na articulação, porque senão fica aquela coisa exagerada, que Bem não teatral, traz né? nenhuma naturalidade, sabe? E a pessoa, quando ela bate o olho, ela sente que não tá sendo muito natural, ela já Essa recua os pessoa dois tá chamando, passos tá querendo ali, chamar atenção, já, né? já tá exagerando. Tem muita gente boa no mercado que exagera e tem gente que não... que exagera e tem gente que não... Ah, o santo não bateu. Às vezes o santo não bateu porque você tá trazendo uma comunicação totalmente contrária do que você tá falando. Você tem que seguir meio que um padrão, né? Tipo, você se comunica de uma forma mais natural, né? Não tão fechada, nem tão invasiva, né? Parece que você está entrando na vida da pessoa. É um ali, a pessoa equilíbrio, é um equilíbrio. E você trazer domínio de fala. Porque quando você tem o domínio, você consegue brincar com as nuances da fala e você consegue trazer vida. Porque o linear, ele é muito chato, sabe? O linear, ele é muito parado, ele é sempre assim. E nada... A gente não gosta, nosso sistema nervoso não gosta, ele gosta de novidade, ele gosta de estímulos. Então... eu tinha um professor que, às vezes, ele tava lá falando e que não sei o que, ele... e gritava. E aí todo mundo voltava a atenção. Era a forma dele de trazer a atenção, através de um grito. Certo ou errado? Não sei. Cada um tem seu jeito. Só que ele tinha essa forma de brincar com a atenção do aluno. Quando ele via que estava se perdendo. Você não vai dar um berro desse num vídeo, por exemplo. lembra também, na época da campanha... Bom, eu lembro meio vagamente, você vai lembrar melhor, por isso que eu perguntar. Você sentava com o candidato lá e você ia guiando ele. Ele até no começo ele ainda falava para vocês, mas é necessário isso? Precisa disso, daquilo? É porque ele era acostumado com TP, né? Caso você não saiba, o TP é quando é uma tela assim na frente, que você pode colocar um tablet, um celular, e ele reflete esse espelho na frente da lente e vai saindo o texto para a pessoa ler. Ele estava acostumado com o TP. A maioria dos candidatos são acostumados a lerem o TP, né? Que a assessoria já deixa pronta, ali o pessoal da comunicação já deixa pronto o texto dele e ele só lê. A gente fazia os roteiros também, o que o candidato tinha que ler, tinha que falar. Só que a gente pegava de uma forma diferente. A gente não gostava de usar TP, porque tem muita gente que o TP engessa. Fica muito nítido, fica muito na cara que a pessoa ela tá só lendo, né? Às vezes a pessoa não tem esse costume de colocar a entonação conforme ela lê. Então, para essas pessoas, eu prefiro não usar o TP. Você fazia tipo uma conversa, não era? Eu lia, a gente fazia por frase, né? Se fosse narração, a gente lia por frase. Primeiro, ele pedia para eu ler o texto inteiro, para ver qual era a entonação, né, que eu colocava, para entender a emoção no geral do vídeo, né? E aí eu lia para ele. Aí depois a gente ia lendo frase por frase. Aí eu lia a frase na entonação que era e ele ia fazendo junto comigo. E ficava muito bom, né? Engraçado que no começo ele não queria, né? Aí depois ele sempre chama lá a Larissa pra eu gravar. Já era ao contrário, né? Quando ele via o resultado e ele via, nossa, fui eu que fiz isso, aí já foi mudando a perspectiva dele. Ele já viu o resultado que aquilo trazia. Era outro tipo de vídeo, né? Você fazer um negócio engessado, comum, que todo mundo vê. Você vê o olho da pessoa seguindo ali o TP para a pessoa ser natural, né? Tava sendo bem natural. Né? Eu não sou contra o TP. Tem gente que fica até mais natural com o TP. Porque o TP, ele pode fazer a pessoa diminuir um problema dela, que é lembrar o que ela tem que falar. O TP, bom, para mim seria bom para colocar no TP tipo tópico, assim. Não um texto, sabe, para ler. Eu já prefiro ler. E nem todo TP, também, né? E nem todo TP dá pra perceber que a pessoa tá lendo.
É porque não é todo mundo também. Tem gente que quando vai ler o TP, parece que tá lendo um livro lá. A pessoa tem que aprender também a entonação, né? Não é só colocar ali e sair lendo também, né? Eu acho que é muito questão de... Isso é muito E questão prática, de treino. né? Porque comunicação, você vai aprimorando, sempre. É prática. Você pode pegar qualquer vídeo de pessoa que hoje tá bombando na internet, vai ver os primeiros vídeos. Eram ruins. Mas a prática foi fazendo a pessoa se aprimorar cada vez mais e ganhar uma certa naturalidade. Então é tudo prática, é você ir na frente do espelho, é você pegar um livro e você começar a colocar as entonações que você pode ir brincando, brincar com velocidade da voz, brincar com a entonação, com a ênfase. Responder as pessoas por áudio, responder as pessoas com vídeo. Isso é muito bom, ajuda pra caramba também, né? Ixi, entonação de voz é uma coisa que a gente pode passar horas aqui falando sobre isso. Mas eu acho que já deu pra ter uma noção de como é importante você treinar, como é importante você gesticular melhor ali, como é importante a voz no vídeo, né? Nossa, gesticular é super importante. Inclusive, se você for ver making off de vários dubladores, quando eles vão dublar desenho, filme e tudo mais, eles gesticulam super, eles trazem a emoção ali, porque até se você, por exemplo, fala sorrindo, dá pra perceber na voz que você tá falando de uma forma mais alegre. Então, tudo isso influencia muito na forma como a sua mensagem vai ser passada. Mas enfim, daqui a pouco tá super extenso esse vídeo e eu acho que já deu pra ter uma noção do quanto é importante a fala. Mas então é isso. Nós encerramos aqui mais um podcast Alpha. Até a próxima. A gente se vê.